Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Quarteto Fantástico, edição número 6. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Em pleno Central Park, o terror chega sem aviso quando uma voz estrondosa declara que aquela dimensão agora pertence à suprema hegemonia e que as vidas dali estão acabadas, prometendo que o planeta será forçado a acomodá-los. Eles anunciam a ativação das máquinas mundo, afirmando que vão desacelerar a rotação da Terra até travá-la diante do Sol, condenando um lado ao calor eterno e o outro ao gelo infinito, garantindo ainda que a morte virá rápido e o sofrimento será breve. Enquanto o caos se aproxima, Sue oferece carregar Ben com um campo de força, mas ele rebate dizendo que precisa fazer uma entrada porque o Coisa tem uma reputação a zelar, arrancando dela a resposta de que reputações só existem graças à repetição. Num salto barulhento, Ben avança enquanto Johnny surge em chamas, e o Coisa pergunta o que estão enfrentando. Johnny explica que Reed detectou um portal dimensional, trazendo criaturas de uma dimensão muito mais incandescente. E Ben comenta que já tinha sacado isso, revelando que escolheu aquele reservatório como alvo perfeito para o seu Hardball Special, preparando o impacto que está por vir. Os invasores zombam, dizendo que conhecem a superfície líquida da Terra e que vieram preparados, enquanto ameaçam dividir o planeta entre um lado abrasador e outro congelado, permitindo que apenas alguns sobrevivam numa estreita zona de transição, caso provem ser dignos. Sue responde com firmeza que a ideia é simples: bater neles até pararem de tentar dominar o mundo. E enquanto ela e Johnny seguram os ataques, Reed orienta que os outros derrubem as máquinas mundo, recebendo de Ben um "você que manda, chefe". Mas as resistências dos alienígenas se mostra brutal, atingindo Sul de surpresa e arrancando de Johnny um protesto dolorido. Reed admite que as máquinas são resistentes demais e totalmente alienígenas, podendo levar horas, talvez dias, para entendê-las. Mas Sue corta dizendo que não tem esse tempo, especialmente se o planeta for travado diante do Sol, algo impossível de reverter. Mesmo assim, ela afirma que podem resolver, basta usarem seus poderes e parte para encarar o invasor de frente, apresentando-se com um "você pode me chamar de Sue". O alienígena se ofende por ser tratado com tamanha ousadia e ela rebate com um "eu absolutamente ouso", avançando enquanto expõe que eles chegaram ostentando máquinas grandiosas e caríssimas, o auge de sua tecnologia, mas sem perceber o detalhe simples que tornará tudo aquilo inútil. Sue então arrisca um blefe ao afirmar que não precisa de máquina alguma para alterar a rotação da Terra, que poderia parar o planeta sozinha e reiniciá-lo ou até mesmo invertê-lo com um único pensamento, fazendo os invasores gritarem em negação enquanto suas máquinas tremem impotentes diante dela. Ela sentencia que nenhum daqueles super-engenhos se compara aos seus poderes, e encarando a suprema hegemonia, adverte que, a menos que tenham algum truque escondido, é melhor voltarem para a própria dimensão e permanecerem lá. Quando os invasores batem em retirada, Reed tenta entender como Sul fez aquilo e Johnny entra em choque ao comparar os poderes da equipe antes de soltar que ela poderia reverter a rotação do planeta. Ela esclarece que não, mas que ao dobrar a luz pode fazer o Sol parecer estar onde quiser, ou até mesmo sumir. E o estrondo que todos ouviram era só uma combinação de tremor do solo com campos de força gigantes em forma de cone, como caixas de som invisíveis, vibrando no tom exato para simular um rugido planetário. Reed admite que ela é extraordinária. Pouco depois, Maria Hill surge dizendo que a vitória só confirma que eles são o time certo para o que ela está prestes a propor, elogiando Sue e admitindo que já esperava aquela demonstração de poder. Ela explica que depois de derrubarem Doom, começou a repensar o papel da SHIELD, que havia se tornado um centro de estudo sobre super-humanos, como eles poderiam machucá-los e como se defender disso, algo reativo e injusto. Agora, com o apoio do governo, quer criar algo novo, um grupo que descubra como heróis podem usar suas habilidades ao lado da humanidade para construir um mundo melhor.
Ben comenta que a ideia soa familiar e Hill confirma, revelando sua proposta final: transformar a SHIELD em uma nova fundação do futuro e fazer isso junto com eles. Maria explica que o objetivo continua o mesmo: construir um mundo melhor, apenas com um novo foco, mas Johnny questiona como podem confiar nela. Ela responde que do mesmo jeito que confiam em qualquer um, lembrando que eles também depositam confiança nela, já que não é a única no planeta capaz de extinguir toda a vida sozinha. Sue cita que Johnny poderia queimar a atmosfera. Reed lembra que ele mesmo já apontou armas perigosas para o núcleo da Terra. E Ben admite que Maria é gente boa, mas ainda assim dá medo. Ela diz que não espera uma resposta imediata, só quer que considerem a proposta. E ao se despedir, olha para Sue e agradece por terem salvado o mundo. No edifício Baxter, enquanto todos discutem a proposta de Maria, Reed admite que vale a pena, pelo menos, explorar a ideia. E Alicia lembra que da última vez que trabalharam com a SHIELD, derrotaram o Imperador Doom. Ainda assim, Reed teme que eles acabem agindo por conta própria. E Val aponta que o medo é recíproco. Franklin sugere que talvez cooperar faça mais sentido, quem sabe até virar amizade. E o clima vira caos quando as crianças pedem café e recebem apenas Power Juice, gerando uma confusão divertida até o alarme cortar tudo com um intruso no sexto andar. Alicia estranha como alguém passou pela segurança e a equipe se levanta de imediato, pronta para agir. As crianças ficam sob os cuidados de Alicia, enquanto o grupo sobe ao sexto andar e encontra Bentley Whitman zombando deles, chamando Johnny de mago sem asas e rindo sozinho por ter invadido com facilidade o prédio mais protegido da equipe. Ele provoca dizendo que já está se divertindo antes mesmo de ser atacado, porque foi trivial hackear toda a tecnologia do lugar e virar as máquinas a seu favor, obrigando o quarteto a avançar às pressas, mas todos acabam capturados. Reed tenta forçar um comando de emergência, mas Whitman debocha dizendo que desativou tudo no instante que invadiu o sistema, rindo da ideia de ser magia e afirmando que só hackeou a tecnologia porque ele é mais inteligente que eles. Ele provoca dizendo que é incrível como eles culpam qualquer coisa menos a própria inferioridade, enquanto Ben, preso pelos braços mecânicos, rosna que não importa quem construiu aquilo nem o tamanho. Não existe braço robótico capaz de segurar o coisa. Com um esforço brutal, ele rompe a estrutura no exato momento em que uma velha conhecida surge, Roberta, a antiga recepcionista robótica, deixando Ben surpreso ao perguntar como ela esteve esse tempo todo. Roberta admite, constrangida, que o mago a reconectou remotamente e a reprogramou para atacar o quarteto. E logo, Herbie aparece dizendo que também deseja destruí-los, porque Bentley invadiu seus sistemas. O vilão ordena que todos os robôs acabem com eles, e as máquinas obedecem sem hesitar. Reed tenta manter a calma, afirmando que nada disso é impossível para Bentley, mas é extremamente improvável que ele tenha conseguido tanto tão rápido. Em meio ao caos, Reed tenta recuperar o controle, dizendo que ainda precisa reverter as alterações dos sistemas, mas admite que terá que invadir o próprio software enquanto o mago ri, afirmando que já desativou todos os terminais e que o Homem Elástico só precisa morrer. Ele avança com arrogância, repetindo que tudo o que Reed deve fazer é morrer, até que Sue o derruba com um golpe certeiro. Reed elogia o trabalho dela e, ainda preso nas garras mecânicas, pergunta sobre os robôs. Enquanto o combate continua, as crianças trabalham escondidas nos sistemas e avisam que estão quase entrando, confessando que a nuvem de gás adormecedor foi ideia delas. E Val pergunta se todos estão bem. Ben responde que sim, mas estaria muito melhor se não estivesse lutando contra máquinas furiosas. E Reed diz que elas devem desligar a qualquer segundo, e realmente caem todas ao mesmo tempo. Sue dá os parabéns ao grupo Mirim, comentando que o mago, sendo o egoísta, solitário que é, provavelmente nem considerou as crianças como ameaça, e Johnny arrasta Wistman para a prisão. Valéria informa que já estava hackeando o software antes mesmo de Reed mandar, e ele admite que nunca é demais ter certeza, agradecendo. Com tudo finalmente sob controle, Reed tenta entender como o mago conseguiu invadir seus sistemas, confessando que cada camada de criptografia foi comprometida em segundos, algo matematicamente impossível, sem atalhos, sem truques. E ainda assim, aconteceu.
Valéria e Franklin se aproximam, dizendo que às vezes conversar ajuda a destravar ideias, e Franklin provoca que explicar para alguém mais burro costuma ajudar, arrancando uma reação indignada da irmã. Reed começa a explicar que a criptografia, no fim das contas, é transformar uma mensagem em puro ruído, embaralhando tudo até que só a chave correta consiga desfazer o caos em microsegundos, enquanto qualquer tentativa bruta levaria milhares ou milhões de anos. Ele diz que suas chaves são enormes e verdadeiramente aleatórias, mas Franklin lembra que computadores nem fazem a aleatoriedade de verdade. Reed confirma que máquinas são determinísticas e só fingem ser imprevisíveis, o que significa que um mago pode ter explorado exatamente essa falha, e com um olhar grave pede que os dois o acompanhem até o subsolo. Reed leva os filhos até uma sala oculta e os apresenta à sua câmara de geração de aleatoriedade por radiação de fundo de micro-ondas cósmicas, explicando que o chiado de uma TV sem sinal é a radiação remanescente do Big Bang, uma energia bilionária, imprevisível, inesgotável e presente em todo o espaço do universo. Ele revela que a sua criptografia se baseia diretamente nessa fonte primordial do caos, isolada ali no subsolo de qualquer interferência externa, tornando ainda mais impossível entender como Bentley conseguiu quebrá-la. Reed explica que os computadores só fingem aleatoriedade usando algoritmos determinísticos, e que por isso ele recorre à própria radiação cósmica para gerar números realmente imprevisíveis. A única forma de criar uma criptografia inquebrável. Mas quando ele olha para o monitor, sua expressão desaba. Ele murmura: impossível! Tenta se convencer de que está vendo errado e finalmente confessa aos filhos que a radiação primordial do universo, o ruído que deveria ser caótico e eterno, não é mais aleatório. Reed conclui que o mago só teve sucesso porque a criptografia não estava mais se apoiando em caos verdadeiro, mas em um padrão oculto dentro da radiação cósmica, algo que jamais deveria existir. Ele tenta racionalizar, dizendo que se essa radiação é universal, então a mensagem estaria impressa em todo o cosmos, repetida sem parar. A ideia é absurda, mas possível. E ele percebe que pode haver uma forma de decifrar aquele sinal, desde que ele queira ser lido. Quando finalmente roda os cálculos, seu rosto empalidece. Ele manda as crianças buscarem Sue e os outros imediatamente e anuncia aterrorizado que há uma mensagem escondida na estrutura da realidade. E a mensagem veio de Galactus. Enquanto as telas se enchem da mesma frase repetida como um eco impossível, encontrar Susan Storm, assinado por Galactus. Reed admite com um peso que cala a sala inteira que aquela mensagem não foi enviada ao universo, ela foi enviada a eles. Um chamado cósmico, urgente e direto, mirando Sue de forma inexplicável. Essa foi uma pincelada da história da HQ Quarteto Fantástico, edição número 6. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!